Alguém disse: a oração e fé farão o que nenhum poder na terra pode realizar. E hoje a gente experimentou isso aqui na prática. Há mais ou menos 10, 15 minutos estava todo mundo aqui morrendo de calor, amém? Porque aqui no Rio de Janeiro ter um ar-condicionado é essencial. Você deveria ter facilidade para ter ar-condicionado aqui no Rio de Janeiro. E quem chega no Rio de Janeiro e experimenta o calor daqui sabe que é um calor diferente, amém? Daí eu vi alguns irmãos aqui orando com fé, e o que Deus fez? Ligou o ar-condicionado. Obrigado, Deus. Deus é bom. Mas esse é um princípio espiritual. Oração e fé farão o que nenhum poder pode realizar. Por quê? Porque orações feitas com fé movem o coração de Deus, comovem o coração de Deus, chamam a atenção de Deus. E meu objetivo hoje é te inspirar a ter fé no poder da oração, amém? Eu quero que você saia daqui se sentindo um super-herói. Talvez você não tenha o poder de ficar invisível, de não sentir calor, de levantar coisas, mas você tem um poder dado por Deus, que é a oração feita com fé, amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida e pelo seu amor, pela sua misericórdia por nós, Pai. Pai, a gente tem recebido muito mais do que precisamos e sem dúvidas, Pai, do que merecemos, mas pela sua bondade, Pai, o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nas pequenas coisas, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos ouvir por meio das orações, Pai, por nos dar esse acesso livre a Ti, Pai. Que possamos fazer isso de forma reverente, com gratidão e com fé, de uma maneira que agrada ao Senhor, Pai. Deus, o Senhor é maravilhoso, nós amamos muito o Senhor e em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas almas, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Abram comigo em Lucas 11, versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre oração, amém? Prega, irmão. Estou aqui estreando minha Bíblia nova. Só que eu cometi a grande besteira de comprar uma Bíblia com a letra menor do que a anterior. Mas Deus é bom. Pelo menos ela tem um espaço aqui para escrever, amém? Vamos lá, Lucas 11, versículo 1. A Bíblia diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, até aqui, depois a gente deu o resto. Irmãos, a Bíblia nos mostra que Jesus era um homem de oração. E não era um homem de oração feita de qualquer jeito. Jesus era um homem de orações profundas. Uma das marcas de Jesus era a relação íntima entre ele e Deus, que podia ser observada por meio do quê? Das suas orações. A maneira como Jesus orava inspirava os outros. As pessoas queriam aprender a orar como ele. Era uma oração sincera, uma oração com fé. Jesus tinha certeza da existência de Deus e do poder de Deus. Era uma oração curta, essa que ele nos ensina aqui, mas não uma oração apressada. Era uma oração extremamente profunda. E nós precisamos aprender a orar como Jesus.
ter esse desejo no coração, como seus discípulos, aqui nessa passagem. Nossa oração, quando feita como Jesus, pode inspirar outros a se relacionarem profundamente com Deus também. Incrível. Às vezes a gente estuda a Bíblia com as pessoas, e talvez o momento em que a gente dê menos atenção é justamente no momento, um dos momentos mais poderosos ali do estudo, que é o momento em que você ora. Às vezes, pela sua oração, o coração da pessoa pode mudar. Eu gosto de estudar a Bíblia com as pessoas, e principalmente quando o estudo está difícil, enquanto a pessoa lê a Escritura, fica orando ali. Deus, por favor, me dê sabedoria, dê discernimento e ajuda essa pessoa a entender a sua palavra. Precisamos acreditar no poder da oração. Além disso, a oração também é a chave do poder e do ministério de Jesus. É a chave. E o que uma chave faz? Abre portas. E por isso que a oração era a chave do poder e do ministério de Jesus. Abria portas. O ministério de Jesus era incrível, poderoso. Jesus era poderoso. As pessoas tocavam nele e dele saía o quê? Poder que curava as pessoas. O que a gente aprende? Que necessidades físicas, emocionais, ministeriais, tudo era levado para a oração. Jesus levava tudo primeiro para a oração. Foi assim quando ele decidiu escolher os 12. Antes ele consultou o Pai. Ele passou uma madrugada inteira orando. Prega, irmão. E daí ele tinha ali o poder, a capacidade, a sabedoria para poder escolher os seus 12 apóstolos. Tudo era levado para a oração. Pergunta, é assim com você? Você começa pela oração? Irmãos, começar pela oração é você ter um coração submisso a Deus. Na verdade, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós planejamos, tudo, a gente deveria começar em Deus e terminar em Deus. Amém. Como? Por meio da oração. Primeiro você apresenta a Deus, você pede a Deus, depois você agradece. Independente do resultado. Porque aquilo que parece, o resultado que parece ruim para você, às vezes não é na perspectiva de Deus, então você agradece. Ele sabe mais do que você, sabe mais do que a mim. Verdade, irmão. E aqui a gente tem o Pai Nosso, o tão famoso Pai Nosso. E o Pai Nosso não é um script de oração, mas um exemplo de uma oração profunda feita a Deus. Tem todos os elementos aqui de algo profundo. E a gente pode ver isso no Pai Nosso. Jesus ensina aqui, irmãos, quais assuntos é bom a gente abordar em oração para torná-la profunda. Está tudo aqui no Pai Nosso. Cada etapa. Jesus dá um modelo aqui para nós. E se você está com dificuldade de ter orações profundas, está aqui. A Bíblia te dá o caminho. Você pode orar exaltando o nome de Deus. Você pode orar agradecendo a Deus. Você pode orar pela salvação das pessoas, interceder pelas pessoas que estão perdidas, pelos discípulos. Você pode apresentar os seus pedidos a Deus. Você pode falar de quase tudo com Deus. Só não pode falar de forma irreverente. Mas você pode expressar o seu coração, derramar suas emoções. Leva para Deus. A sua oração pode ser muito profunda. Muito bom, irmão. Você deve falar sobre os seus pecados com Deus. Irmãos, nós precisamos do perdão de Deus. É isso que nos sustenta. O perdão. Só que para ser perdoado, você tem que perdoar também. E Jesus ensina você a se comprometer com o perdão na oração. Então você já fala, Pai, eu perdoo aquele que me deve. Sabe por que isso? Porque na hora de você ir falar com a pessoa que te deve, ela pode não reagir bem. E aí o seu perdão vai estar condicionado a isso? Não quando você já assumiu um compromisso com Deus na oração, amém? Jesus, ele dá
um modelo de oração para cada um de nós aqui. Se hoje é uma dificuldade para você ser profundo, aprenda com Jesus. E uma das marcas de Jesus era a profundidade, mas uma das marcas dessa geração é a superficialidade. Irmãos, a gente quer tudo rápido, fala a verdade. Eu não quero perder tempo cozinhando. iFood. É rápido. Tudo bem, você vai estourar o seu cartão, mas aí já é outra história. Pelo menos você vai comer ali, né? Mas tenha cuidado com o seu dinheiro também, amém? Boa. As redes sociais, o WhatsApp, eliminou as ligações. Ninguém tem mais paciência para atender uma ligação e ficar conversando com outra pessoa. A gente está encurtando cada vez mais os textos. Era a voz me ser, se tornou você, agora é ser, daqui a pouco eu nem sei o que é. A gente quer tudo muito rápido. A gente gosta de conversas rápidas, curtas, quase que repetições do mesmo. Esse é o estilo da nossa geração. Alguns chamam isso de efeito TikTok. A gente não tem mais paciência. Pode ver os longas, os filmes estão encurtando. Por quê? Porque a gente não tem mais paciência. Nós estamos nos tornando mais superficiais, encurtando os conteúdos. Conversa com alguém mais velho, alguém das antigas, um discípulo da antiga. A Lau está lá na minha casa agora, amém? Ela é como se fosse uma mãe para mim. A Lau cuidou de mim, cuidou do Lucas Tria. A Lau suportou muita coisa nessa vida. Com certeza ela vai no céu. E quando você conversa com a Lau, você tem que estar disposto a ter um tempo ali para isso. Porque ela vai falar de forma profunda com você. Não uma conversa rápida. Não adianta ficar impaciente, querer sair logo, não. Vá com o coração de ter uma conversa profunda. Mas isso não é próprio da nossa geração. Nossa geração está mais superficial. E tudo bem. Quer ser superficial com as coisas do mundo? Até melhor, faça isso. Mas nós não podemos reproduzir esse padrão em nossas orações. Um padrão de superficialidade. Nós precisamos treinar o coração e a mente para vencer essa superficialidade, essa impaciência, essa ansiedade ao orar. Às vezes a gente está orando e já quer terminar logo. Está pensando no que você precisa fazer ao invés de se concentrar nesse momento íntimo com Deus. Nós precisamos treinar o coração para isso. Orar com profundidade é a chave para as grandes mudanças. Pensa agora, quais foram as grandes mudanças que você experimentou em 2025? Se você não consegue lembrar de nenhuma, talvez você precise experimentar mais o poder da oração. Irmãos, orar é confiar no poder de Deus. Você confia no poder de Deus, no poder da oração? Ou algumas coisas pelas quais você não ora? Porque você julga ser impossível, você julga ser absurda de acontecer. Pensa aí. Pelo que você não tem orado? Por não acreditar no poder da oração? Há dezenas de exemplos de orações que mudaram a história na Bíblia. Muitos exemplos. E alguns desses exemplos beiram o absurdo. São coisas que se alguém te contasse hoje, você diria para a pessoa, você está maluco, isso não existe. Em 2026, pode ser a sua história absurda que se tornará um testemunho de fé. Amém. Se você orar mais. Título da aula de hoje: Orações que mudaram a história. Orações que mudaram a história. Vamos lá para Josué. Eu não poderia deixar essa história de fora. Josué 10, versículo 12. Foi, irmão. Vamos lá, hein?
Josué 10, 12. A Bíblia diz: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Uau! Aqui fala que um homem orou a Deus e pediu algo absurdo. Ele pediu para que o sol parasse, para que a lua parasse, na perspectiva dele. Irmãos, aqui fala que isso aconteceu por um dia inteiro. Uau! Fala que Deus atendeu a um homem. Irmãos, isso é incrível. Você consegue imaginar algo mais absurdo do que você orar para que o sol pare e Deus atender a sua oração? Foi exatamente o que aconteceu aqui com Josué. Ele orou e o sol parou. Essa é uma das histórias mais absurdas. Aqui na Bíblia fala que isso nunca tinha acontecido antes e que não aconteceu também depois. E por que parou? Porque Deus decidiu ouvir a oração absurda de um homem. Olha só, sabe quando você está na aula e o professor te deixa à vontade? Ele fala assim, ó, não tem pergunta absurda demais, pode perguntar qualquer coisa. É assim com Deus também. Às vezes a gente acha que a nossa oração vai ser absurda demais. Irmãos, é impossível isso acontecer. Não para o Deus do impossível. Amém. A Bíblia nos traz tantos exemplos poderosos. Você ainda acha que o seu pedido é absurdo demais? Se a sua oração tem como objetivo glorificar Deus, nada é absurdo demais, amém? Amém. Deus atende as orações que tem como objetivo glorificá-lo. Josué mudou a história com uma oração. Ele orou para que o dia não avançasse, a rotação da terra parou e ele eliminou o povo inimigo de Deus. Sua oração pode provocar eventos absurdos também, pois nada é impossível para Deus. Amém. Irmãos, tome uma decisão, a decisão de orar mais em 2026, de orar com fé, de acreditar no poder de Deus. Mude a sua história com a oração. Pode ser a sua história aqui, um testemunho de fé para outros. Vamos lá em João 17. Vamos lá, irmão. Bautismo, prega. Fala aí, João. João 17, versículo 15. A Bíblia diz, aqui é Jesus orando. Essa passagem faz parte da oração de Jesus pelos discípulos. Ele diz, não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, eu sei que muitos aqui já leram essa passagem
várias vezes. Talvez você já saiba de cor essa passagem, a oração de Jesus pelos discípulos. E talvez você não veja mais poder nessa oração. Mas o que Jesus está fazendo aqui, Ele está orando para que 12 pessoas pudessem evangelizar o mundo todo. Irmãos, isso é quase como parar o sol. É muita gente, para poucas pessoas, para poucos trabalhadores. Mas essa é a oração de Jesus. A oração de Jesus mudou a história da humanidade. Se você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, foi porque a oração de Jesus mudou a sua história. Mudou a minha história. E vem mudando a história de gerações. Esse é o poder. Ele orou para que 12 homens simples, sem muita instrução, evangelizasse o mundo todo na geração dele. Isso é muito poderoso. Em Colossenses 1:23 diz que o mundo conhecido foi evangelizado por volta de 61 depois de Cristo. Uau! O mundo todo evangelizado na geração daqueles homens. Que oração poderosa! A oração tem impacto não só no plano terreno ou físico, mas no espiritual também. Josué parou o sol. Jesus parou a terra, colocou a terra de cabeça para baixo. E esse não é o nosso objetivo também na nossa geração. Nós não queremos ver esse mundo todo evangelizado. Nós somos poucos. Tem muita gente no Rio de Janeiro. Irmãos, como que a gente vai compensar isso? Por meio da oração, amém? Amém. É isso. Quando você ora, você se torna mais. Jesus multiplicou pão com oração. Você acha que Ele vai multiplicar discípulos também? Esse é o poder da oração feita com fé. Prega, irmão. Pergunta: você tem orado para que o mundo seja evangelizado na sua geração? Isso faz parte da sua oração? Bom, irmão. Talvez a gente esteja perdendo a visão espiritual de Jesus, o coração missionário de Jesus. Porque quando algo faz parte das nossas orações, é porque a gente se preocupa com aquilo. Na verdade, em geral, a gente precisa orar, irmãos, para que o Rio de Janeiro seja evangelizado, para que o Brasil seja evangelizado. A gente tem planos para enviar missões para o sul, para o nordeste, para o norte, para o centro do Brasil. Nós temos muitos planos. A gente precisa muito de oração. Precisamos de orações para levantar pessoas que vão cumprir essa missão na prática. Mas você pode ser um missionário também aqui do Rio de Janeiro, um missionário em outros lugares do Brasil, orando por aquele lugar. Sua oração pode chegar até lá, irmãos, como resposta de Deus. Jesus quer salvar as nações e deseja nos usar em todos os lugares. Você tem dificuldade de evangelizar presencialmente ou em algum lugar específico? Ore com coragem. Esse é o meu desafio. Através da oração é possível mudar a história espiritual de qualquer lugar. Da sua família, do seu trabalho, de qualquer lugar. Acredite nisso, amém? Amém. Vamos lá em Lucas 11. Quer sentar? Bom, irmão. Vamos Ismael. Muito bom, irmão. Lucas 11. Versículo 5 agora. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo.
o que precisar. Pois, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Irmãos, Jesus continua ensinando os discípulos a como orar. E eu quero te falar de algo importante, que é parte da sua oração. É parte da sua oração você perseverar na oração. Amém. Às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer assim, ó. Você vai pedir e Deus vai te olhar, ó, meu escolhido, e vai te dar na hora. Não, Deus quer ver fé. E parte de ter fé é perseverar. Jesus ensina aqui a orar com perseverança. Perseverar significa ser constante, não desistir. Isso é perseverar. Perseverar deveria ser mais simples para nós. Sabe por quê? Porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Usa o talento cultural que Deus te deu, amém? Não desista. Se você orar sem desistir, o Espírito Santo usará você poderosamente, amém? Irmãos, a gente vai entrar no ano novo agora. E se eu não me engano, o ano tem 365 dias. E por algumas coisas que você pede para Deus, você vai ter que orar 365 dias. E talvez mais ainda. Mas não desista da oração. E eu quero falar agora sobre algo muito importante que a gente faz todo final do ano, que são as orações impossíveis. Você lembra das suas orações impossíveis de 2025? Até quando você orou por ela? Ou foi aquela promessa de final de ano que só dura até o final de janeiro? Tipo ir para academia, né? Você passa na frente da academia e fala para os outros, estou indo na academia. Irmãos, as nossas orações impossíveis, elas precisam permanecer até que Deus te dê uma resposta. Enquanto Deus não te der uma resposta, você continua orando. Eu quero dar um outro nome para as orações impossíveis. Não quero chamar de orações impossíveis. Eu quero chamar de orações possíveis. Porque quando você apresenta algo diante de Deus, aquilo não é impossível, é possível. Às vezes a gente, pelo nome, a gente acredita que o que a gente está pedindo é impossível. Irmãos, não na perspectiva de Deus. Amém. Nada é difícil demais para Deus. Tudo é possível diante dele. Então, escreva hoje ainda as suas orações possíveis para 2026, amém? Amém. Faça sua lista e ore por isso. Ore constantemente por isso. E eu quero te animar, te dando 3 pedidos de oração rápidos para você orar esse ano. Primeiro ponto, ore pela união da igreja. Ore pela união da igreja. Por quê? Porque Jesus orou por isso. Olha lá em João, vamos lá. João 17. É muito importante como igreja a gente orar por união, por unidade. E não por qualquer união, irmãos. Vamos ver aqui, João 17. Muito bom, irmão. Versículo 22. Diz assim: Dei-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Uau! Jesus orou por união, e não por qualquer união. Jesus orou para que a igreja, para que os discípulos fossem unidos, assim como ele era unido com quem? Com o Pai, com Deus. E isso faz total diferença, porque é isso que a gente pode chamar de plena união. Irmão, só há plena união quando Deus está envolvido na relação. Se Deus não está na relação, então ainda não existe plena união ali naquele lugar. E por que a gente precisa orar por união? Por isso, para que Deus esteja envolvido com a igreja e para que a gente possa estar envolvido uns com os outros e com Ele também, amém? É muito importante a gente orar por união. E eu quero pedir algo mais específico aqui nesse ponto,
que você ore para estar na conferência. Não sei se você sabe, mas em 2026 a gente tem Conferência Latino-Americana de Missões. Irmãos, um pedaço do céu aqui na terra. É o que acontece ali. Eu sempre falo isso. Se você já experimentou a conferência, você sabe do que eu estou falando. É incrível. E eu quero pedir que você ore para estar na conferência. Daí você, Ismael, mas eu já paguei a inscrição, a passagem, e eu vou estar lá. Mas ore mesmo assim. Porque você pode estar lá fisicamente, mas não em alma. E a minha oração é essa, para que você esteja lá em corpo e em alma. Já se prepara para isso. Ontem eu marquei o meu primeiro tempo para a conferência. E vai ser incrível, minha esposa nem sabe ainda, estou falando aqui agora. Mas vai ser algo incrível, eu estou muito animado com isso. Então ore para que dê tudo certo. Se você está com problemas financeiros, ore por isso. Ore e haja, porque não dá para ficar só orando, irmãos. Você é a resposta da sua oração muitas vezes. Às vezes Deus está ali te dando o caminho das pedras e você está de joelhos ainda só orando. Então você ora e você age. Haja como se você tivesse orado. Às vezes a gente age como se não tivesse orado. Haja como se você tivesse de fato orado. Amém? Esteja lá em corpo e alma. Segundo ponto. Ore para ser pessoalmente frutífero. Ore por isso. Vamos lá. João 17, versículo 6. Olha a oração de Jesus. Diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Uau! Jesus pessoalmente evangelizou, deu seguimento e ensinou os 12. Jesus foi pessoalmente frutífero. Em 3 anos de ministério, Jesus deu muitos frutos. E olha isso, irmãos, sem perder a convicção de que a conversão é fruto do poder de Deus. Porque ele fala, foi o Senhor que me deste. Então você pode orar para ser pessoalmente frutífero. E quando eu falo aqui de fruto, eu estou falando de fruto, de trazer pessoas para Deus mesmo. Você pode orar por isso sem culpa, desde que você entenda que é Deus que faz a coisa acontecer de fato. Que você só é uma ferramenta sendo usada nas mãos de Deus. Mas isso é incrível. Qualquer coisa nas mãos de Deus é muito incrível. Então você pode ser incrível também sendo usado nas mãos de Deus. E nós precisamos orar por isso também. Você tem orado para ser pessoalmente frutífero? Você tem pedido isso nas suas orações? Coloque isso nas suas orações possíveis de 2026. Mas irmãos, aqui você assume um compromisso. Não somente de orar todos os dias para que Deus use você, mas o compromisso também de você batalhar no evangelismo, que você está envolvido na conversão das pessoas, de você não desistir até o último momento. E a gente tem histórias, exemplos aqui de pessoas que fizeram isso. Eu quero levantar aqui 4 homens. Eu quero levantar primeiro o Caius e o Tom. Por quê? Porque eles têm orado o ano todo para poder dar frutos para Deus. E é incrível porque no final do ano, em dezembro, Deus, ele deu algo incrível para o Caius. Ele atendeu a resposta de oração dele. Ele convidou o Lucas Lira e ele foi batizado, amém? Amém. E da mesma forma atendeu a oração do Tom também, porque ele convidou o Pedro Aldi e ele também foi batizado. Amém. Olha isso, esses homens, eles começaram a orar para que Deus usasse eles, para ser pessoalmente frutífero.
Eles não tinham uma imagem ainda na mente, não sabia quem era a pessoa que seria batizada. Mas à medida que eles continuaram orando, perseverando na oração, Deus foi tornando claro quem era a pessoa. E eles puderam visualizar no final o Pedro Lira e o Lucas Lira e o Pedro. Muito Pedro. Entende? Então, olha só em dezembro isso aconteceu. Mas com você pode ser mais rápido. Você nunca vai saber se você não orar com fé por isso. Então coloca isso nas suas orações. Somos todos fruto de oração. Todos. Todo mundo aqui é fruto de oração. E algo muito importante, quando um nome aparecer lá no grupo, quando uma pessoa colocar um nome lá no grupo e pedir oração, ore por isso. Porque a oração da igreja faz toda a diferença. A gente tem aqui mais de 70 pessoas na igreja do Rio de Janeiro. E às vezes pode ter ali, vamos colocar, 69 orando, sem muita fé. Se tiver um ali orando com fé, Deus pode atender aquela oração, amém? Então compartilhe os seus pedidos de oração também. Muito bom, irmão. E para finalizar, ore para que seja feita a vontade de Deus. Irmãos, isso parece óbvio, mas às vezes é o maior desafio que a gente tem na oração. Orar para que seja feita a vontade de Deus. Vamos lá em Lucas 22. Vai, mano. Diz, mano. Muito bom, irmão. Lucas 22, versículo 41. Diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até aqui. Irmãos, essa aqui é a icônica oração de Jesus. A oração que ele fez antes da cruz. E talvez alguns interpretem aqui que Jesus orou para se livrar do cálice. Talvez essa seja a nossa visão quando a gente lê isso. Por quê? Porque obviamente morrer não fazia parte da vontade de Jesus. Por isso que ele está pedindo aqui para que, se possível, Deus afaste dele esse cálice. Mas a verdade é que Jesus se submeteu à vontade de Deus e não foi de forma contrariada. Isso é importante aqui. Talvez a nossa interpretação seja essa, de que Jesus, ele se submeteu à vontade de Deus de maneira contrariada. Mas não, irmãos, olha só. Jesus, ele orou para que fosse feito o que aqui? A vontade de Deus. Esse é um ponto importante. Na oração de Jesus a gente encontra aqui 3 argumentos. O primeiro, se queres, afaste de mim esse cálice. Primeiro argumento. Segundo, contudo, não seja feita a minha vontade. E o último argumento e mais forte, mas seja feita a sua vontade. Quando a gente pensa, em termos linguísticos, o mas, ele sempre traz o argumento mais forte. Então o que Jesus estava pedindo aqui com maior força? Que fosse feito o quê? A vontade de Deus. Jesus apresentou o desejo dele na oração, mas o desejo mais forte de Jesus aqui, o argumento mais forte de Jesus é que fosse feita a vontade de Deus. Essa é a estrutura da oração de Jesus. Tem que ser a estrutura das nossas orações também. Sabe por quê, irmãos? Qual que é o risco? Quando você ora, quando você pede coisas a Deus, mas o argumento mais forte não é que seja feita a vontade de Deus, o seu coração corre o risco de ficar ingrato, frustrado, rebelde com Deus. Verdade. Tudo que a gente coloca diante de Deus é válido para nós, mas às vezes não é válido para a nossa salvação, e Deus sabe disso. Entenda isso, antes de atender os seus pedidos, em primeiro lugar, Deus quer manter a sua vida a salvo.
Se você pede pedra, Deus não vai te dar pedra. Deus vai te dar peixe. Deus é um Pai cuidadoso. Então sempre ore para que seja feita a vontade de Deus. Jesus colocou a sua própria vontade como uma opção e a vontade de Deus como prioridade. Faça isso também. A sua vontade é uma opção. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a vontade de Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Quando você pedir qualquer coisa em oração, você precisa ficar com o seu coração o quê? Em paz. Fala, Deus, que seja feita a sua vontade. Sai da oração em paz e vai viver a sua vida. Ora amanhã de novo por isso. Deus, mas que seja feita a sua vontade. Nossa, é tão libertador quando a gente ora e fala assim, Deus, eu quero muito isso, mas que seja feita a sua vontade. É libertador, você sai da oração em paz, sem ansiedade, porque você sabe que a vontade de Deus é a melhor coisa para nós. Então confie na vontade de Deus. Irmãos, em conclusão, toda oração feita com fé e insistência pode e vai produzir feitos e mudanças históricas na sua, na minha vida, na humanidade. Aqui fala, Josué orou e o sol parou, Jesus orou e o mundo foi evangelizado. Você pode fazer algo absurdo para Deus a partir da sua oração também. Eu quero ver a sua história diferente em 2026. Por onde que nós começamos, irmãos? Pela oração. Onde que nós terminamos? Na oração também. E para Deus seja glória. Amém. Amém.